Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado. Para você ligada no Yuri Sampaio Vlogs, eu vou trazer um tema inaugural hoje, que você já deve ter visto aí no título. Relatos sobrenaturais, reais e vivido por mim. Então não vai ter roteiro, não vai ser relato que alguém me contou, não. Eu não vou contar relatos de ninguém. Eu vou contar histórias vividas por mim no sobrenatural, que são muito, 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 muito. Inclusive, eu tô até pensando em desenvolver a minha mediunidade, que já é aflorada. Graças a Deus, não é de ver fantasma, nem de escutar eles falar comigo. Embora às vezes eu escuto falar meu nome por aí, só que eu nem respondo, né? Porque você já sabe a crença popular, né? Que você não pode responder quando você escuta seu nome e não tiver ninguém. Bom, minha mediunidade é sensitiva, né? E a intuição, que é muito, 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 muito forte. É muito difícil eu estar errado sobre alguém, sobre uma situação, sobre um lugar. Muito difícil. De 10 casos, para mim tá correto nisso aí é 7. Uma margem de erro aí, no máximo uns 3, 4. Agora vamos ao que interessa. O primeiro relato vai ser o que mais me traumatizou, né? Eu era criança, na época ainda tinha 12 para 13 anos. Foi janeiro de 2007. Eu estava passando uma semana na casa da minha avó. Mas vamos voltar um pouquinho para trás aqui, ó. Vamos voltar uma semana. Era meio de semana, né? No final da segunda, da primeira quinzena de janeiro. Era meio de semana, eu tava em casa sozinho, jogando meu Play 1, zerando Crash Bandicoot, o clássico, né? Top. E aí eu sozinho em casa. Você lembra da. Eu acho que o pessoal mais antigo assim, dos anos 90 vai lembrar. A rasteirinha, que era moda nos anos 2000 e pouco. A rasteirinha. Então eu tava em casa jogando videogame, escutei. Sabe, o som de alguém andando com o pé arrastando, né? O som de rasteirinha, que na época todo mundo, todas as mulherzadas usavam na época, né? Hoje não tá sendo tão. O pessoal usa, mas não é tanto igual na época. E aí eu escutei. Eu falei, mas eu tô sozinho em casa. Passou bem na porta do meu quarto assim, ó. E a porta tava meio encostada. Eu vi que eu lembrei que eu tava sozinho, escutei esse negócio aí. Eu fui lá pra rua, né? De tarde. Aí eu só voltei pra dentro de casa na hora que meus pais chegou, né? Não é que eu tava com medo assim, mas é que. Tá bom, vai, tava um pouquinho de medo. Eu fiquei lá na rua até meus pais chegar. Beleza. Chegado o fim de semana, eu fui pra casa dos meus avós. Certo? Fui pra casa dos meus avós. E que era de férias minha todo. Férias minha e não sendo férias também. Todo final de semana era sagrado. Eu tinha que ir pra casa dos meus avós. Porque é o melhor lugar que eu cresci na minha vida. Foi um ambiente assim que eu só tenho a agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por ter me colocado nessa família, por ter, como que eu posso dizer, a honra de conhecer essas duas pessoas que eu vou relatar aí, que é a minha avó e meu avô. Eles eram meus anjos da guarda em carne e osso e hoje eles são em espírito. Bom, vamos dar continuidade no relato. Passando o fim de semana na casa da minha avó, chegou no domingo. Uma coisa incomum da minha avó, assim, que ela fez, ela simplesmente foi lá no guarda-roupa dela e pegou todas, sabe o que é todas mesmo? Todas as fotos antigas de família, todas, 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 todas. E saiu distribuindo para cada filho. Ela é mãe de 7 filhos. 4 mulheres, né? Que são minhas 4 tias, e 3 homens. Um é meu pai e os outros 2 são meus tios. Então, saiu distribuindo foto para todo mundo de coisa antiga. E nessa noite anterior, e nesse sábado para o domingo, ela teve um sonho. Ela relatou para uma tia minha, né, que é a esposa do meu tio de sangue, que ela tinha sonhado com, se eu não me engano, 2 fetos mortos. Né? Eu não, geralmente quem sonha com essas coisas não é bom presságio futuro, né? Então, agora já entrando na segunda quinzena de janeiro, que é desse fim de semana que eu tô relatando, chegou o domingo à tarde
E eu tava de férias escolar, né, janeiro. Eu falei, vó, fala pro meu pai deixar eu passar uma semana aqui. E porque meu pai, ele sempre. Eu era arteiro, né? Então ele relutava assim de deixar, porque o Yuri vai dar trabalho. Eu era bastante arteiro, né? Saúde que Deus me deu, né? Graças a Deus. Muito arteiro. Então, minha avó, como sempre, ô Rogério, deixa o Yuri dormir aqui a semana tal, não vai ter problema nenhum. E de muito, minha avó conseguiu sempre convencer meu pai. Meu pai deixou. Aí, passou a semana. Na quarta-feira, brincando lá na garagem, tudo com a minha prima, aquelas bolas de parque de diversão, né? Igual que é igual do Chaves, sabe? Que os atores lá fazem mó drama quando acerta a bola neles, então. É brincando na garagem com a minha prima. Aí acho que foi eu ou ela, nós chutou no alto, a bola caiu e bateu na cara da minha avó. O óculos dela ficou todo assim, ó, torto. Minha tia do lado rachando o bico. E eu, dono da arte, obviamente, rachei o bico também. Aí fechou. Chegada a quarta-feira à noite, aconteceu uma coisa assim. Até hoje é mistério. Não foi. Não foi. Não foi. A gente não conseguiu. Eu, pelo menos, não consegui, tipo, resolver esse mistério. Nem nas visitas em sonhos. É o que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Porque eu já tentei, através de sonhos, tentar entender a história desse bolo que eu vou relatar agora. Chegou uma quarta noite, minha avó bateu um bolo, né? Fez um bolo e depois que o bolo ficou pronto, ela botou o bolo sobre a mesa para descansar, né? Ou para esfriar, não sei. Que eu não sou boleiro, não sei. Então, só pôs o bolo lá e tampou e deixou lá. Minha tia chegou com a minha prima de uma festinha que ela tinha ido à noite, por volta de umas 10, 10 e tanto. E ela viu o bolo lá sobre a mesa, acho que ela foi mexer, querer comer, não sei, e minha avó repreendeu. Minha avó, por algum motivo, que é mistério até hoje, ela falou assim, ó, hoje não pode comer esse bolo. Beleza, aí ninguém mexeu no bolo. E aí que... Sabe o que aconteceu com esse bolo? Esse bolo foi servido no dia seguinte, no velório dela. Eu não sei se ela foi fazer esse bolo para levar na missa, que seria no dia seguinte, quinta-feira 18, dia de Mãe Rainha. Não sei, ela fez um bolo e disse que não podia comer naquele dia. Mistério. Então, ninguém mexeu no bolo e o bolo foi servido no velório. Agora vamos voltar para o sobrenatural de novo. Quinta-feira, essa madrugada da quarta para quinta, eu tava. Eu acordei no meio da madrugada, por volta das 5 e pouco da manhã, e não consegui dormir mais. Sabe, quando. Não é comum de criança isso aí, né? Da minha idade, pelo menos. Que gasta toda a energia durante a tarde, tudo. Então tem sono até 11 horas, meio-dia, 9 horas da manhã, que é o comum de pessoa dessa idade dormir. Então, eu acordei, perdi o sono. É por volta das 5 e pouco da manhã. E comecei a escutar, dentro dos ouvidos assim, uma musiquinha assim. Que na época eu pensei ser piano. Eu falei, mas o Zizinho não tem piano. Musiquinha só, nananã. Agora um pouco mais entendido da espiritualidade, creio eu que possa ser harpas. Então, escutando essas musiquinhas. Sabe quando a gente tá com um zumbido no ouvido, que a gente faz assim, pra ver se passa? Eu fiz mais ou menos isso aí, porque eu não tava entendendo essa musiquinha dentro do meu ouvido. Aí eu pus. Vocês lembram do Mini System, antes das JBL e tudo? Era tal do Mini System, que quase todas as casas tinham pra reproduzir som durante festas, essas coisas, né? Aí eu pus o ouvido perto do Mini System, o rádio estava desligado. As TV tudo desligado. E pelo horário o Zizinho não ia estar tocando as coisas. Eu fiquei confuso. E quando essa musiquinha foi parar, minha avó se levantou e foi ao banheiro e depois foi na cozinha tomar uma água. Na volta pro quarto, ela parou em frente ao quarto da minha tia e ficou assim um tempo, sabe quando você fica debruçado assim na parede olhando? Ficou assim na parede debruçado olhando, olhando. Não falava nada. Minha tia comentou uma situação com ela que é particular, né? Que aconteceu com a minha priminha. E minha avó, sabe? Nem deu bola. Só continuou olhando e voltou pro quarto. E aí, nosso último diálogo.
Ela entrou, fechou a porta e voltou, abriu a porta de novo. Falou, Yu, você tá com medo de alguma coisa? Eu falei, não, vó, eu só não tô conseguindo dormir. Ah, se você tiver com medo, você pode vir deitar aqui na cama comigo e com seu avô. Eu falei, não, tá tudo bem, vô. Mas na verdade eu tava morrendo de medo, porque eu não tava entendendo essas musiquinhas, essas coisas no meu ouvido. Então, eu levantei, vi que minha tia tinha acordado, né? Fui lá, peguei o colchão, falei, eu não vou trabalhar com nomes, mas, ô tia, eu posso pôr o colchão aí? Ela, pode. Pus o colchão lá e voltei a dormir. Não, voltei a tentar dormir, deitei lá. Deu que uma meia hora depois disso aí, ou nem isso, meu avô foi lá no quarto da minha tia desesperado, ó. Levanta, levanta que sua mãe tá passando mal, falando pra minha tia. E eu levantei junto, né? Eu cheguei lá na porta do quarto dos meus avós. Minha avó tava com o rosto assim, ó, na janela do quarto assim, puxando o ar, tentando puxar ar. Ela tava começando a passar mal. E começou. Falta de ar, falta de ar, falta de ar. A gente levou ela pra sala, botou ela sentada no sofá e aquela falta de ar só foi aumentando, aumentando. E eu comecei a ficar assustado, assustado, que eu tava vendo uma das pessoas que eu mais amei, uma das pessoas que eu mais venerei, pessoa que é a minha melhor amiga e foi até hoje, me protegia de toda pessoa, uma das pessoas que eu mais amei, morrendo assim bem diante dos meus olhos e eu fui desesperando. Fui ligar lá em casa para avisar que minha avó tá passando mal, tudo, e depois a gente foi ligar pra ambulância. Acredita? Não dava linha na ambulância, não dava, não dava. Eu tô contando, até comecei a sentir arrepiar aqui assim, ó, aqui, ó. Não dava linha na ambulância. E eu vendo aquela cena toda, minha avó, sabe, sentindo aquela dor, sabe, puxar ar e não vinha. E os olhos dela estatalados, e ela olhando pra mim, pros filhos dela, pra minhas tia que tava lá na hora. E ela foi desfalecendo pela falta de ar. Então eu, meu avô, aliás, meu avô e junto das minhas tias, que eram mais fortes na época, botou minha avó dentro do carro e meu avô foi dirigindo pro hospital. E eu fui atrás, né? Aí meu avô, ó, segura sua avó, porque não deu tempo de pôr cinto nela. E eu fui segurando a minha avó. Coisa de uns 2 quarteirão que a gente saiu, ela faleceu assim, no carro e eu tipo, praticamente nos meus braços, né? Eu segurando ela. A gente percebeu porque começou a sair fluido do nariz dela, né? Porque aí ela amoleceu de vez e começou a espumar. Sair esses fluidos do nariz. E meu avô pegou uma flanela e me deu e eu fui limpando. Até a gente chegar no hospital. Chegou lá no hospital, os médicos puxou ela, né? Pôs na maca e correu para dentro do quarto para tentar reanimar. E eu vi tudo. Eu encostei assim na beirada da porta. Tinha uma coisa assim, ó, um tanto assim aberto da porta. E eu comecei a ver eles fazendo a massagem. Pegou uma garrafa com como se fosse um canudo, apertando assim, ó, para ver se tinha alguma coisa para desentupir, para jogar o ar. Não sei para que serve aquilo lá. Enquanto fazia a massagem cardíaca, aquela garrafa apertando assim, com, com um negócio assim dentro dela assim para jogar o ar, para desentupir alguma coisa assim. E nada. Aí quando um dos médicos virou e me viu espreitando ali na porta, falou e pum, fechou de uma vez. Aí foi a cota de uns, daqui um pouquinho chamar a gente lá na salinha e avisar, né? Foi a frase que eu não esqueço, a frase que mais me doeu até hoje, que é não tem mais volta. Aí a gente desabou e foi aquele choro e aquela dor no coração. E foi. Agora vamos voltar para finalizar o relato pro sobrenatural novamente. Chegado à noite no velório, o corpo já havia chegado, minha avó fez velada na igreja que ela ministrava, né? Ela era ministra da Eucaristia, né? Ela servia as hóstias. E aí, nesse dia ela ia ser missa da Mãe Rainha e por ela era serva, né? Serva de Jesus, trabalhava lá na igreja, ela foi velada lá na igreja. Então a missa de Mãe Rainha foi feita com ela sendo velada lá, né? E durante a madrugada, ela veio até mim me perguntar o que aconteceu. Eu vou explicar como. Eu tinha um priminho que na época tinha 7, 8 anos. Não, se eu tô com
Se eu tava com 13, acho que ele tava com 10, né? 10, 9 para 10, 10 para 11, mais ou menos assim, 10 para 11 anos. E minha tia levou um colchão lá e pôs pra ele dormir. E eu aproveitei a beiradinha e fui dormir também, durante a madrugada. Aí no meio da madrugada, minha avó veio em sonho pra mim e me perguntou, né? Yuri, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? E ela toda confusa. Por quê? Católico não tem estudo sobre a vida após a morte. Então, ela na hora que ela desmaiou pela falta de ar e consequentemente desencarnou, ela ficou confusa, né? Porque ela deve ter visto o corpo, visto a família em luto lá e não estava entendendo nada. E ela veio me perguntar o que aconteceu. E aí, quando eu fui contar para ela o que estava acontecendo, uma voz lá do fundo gritava comigo e não me deixava contar e eu acordava. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Eu em casa lá, fui dormir. Aconteceu o mesmo som. Ela veio perguntar para mim o que aconteceu e quando eu ia contar, essa voz gritava comigo e eu acordava. Aí eu não sei porquê, acho que era para ela descobrir sozinha, não sei. E aí, os anos foi se passando e devido à nossa forte ligação que eu tinha com ela, eu com ela e ela comigo, ela vivia me visitando em sonho, a gente conversava bastante. Eu lembro de inúmeras visitas do plano espiritual que eu fui levado para conversar com ela, que ela veio visitar. Então, por muitos anos isso foi acontecendo. A gente foi conversando, se abraçando, matando a saudade. E 18 anos depois, graças a Deus, 18 anos depois, às vezes a gente consegue se encontrar em sonho. Uma recente agora foi coisa de um mês atrás, que eu conversando com a minha tia, filha dela, sobre ela, né? E aí, na mesma semana, ela vem em sonho e tirou essa dúvida que eu estava conversando com a minha tia. E é isso aí. Esse é meu relato. Eu tenho muitos outros relatos sobrenatural que eu vou contar nos próximos vídeos. Esse foi o que mais me traumatizou. E tem uma moça no YouTube, ela conta relato sobrenatural. Esse relato aí eu mandei pra ela, né? Pra Leandra Carla. Eu não sei se ela leu o meu relato. E, por exemplo, não tô querendo fazer plágio nem nada, mas eu mesmo não vou contar relato de ninguém. Vou contar só as minhas experiências. E é isso. Obrigado. Aquele likezinho, compartilha, ativa o sininho. É nóis. Obrigado.